Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um podcast do Compre e Alugue Agora. Aqui nós reunimos especialistas do mercado para trazer conhecimento para você aí de casa. Eu sou Ana Carolina, co-CEO do Compre e Alugue Agora, e para surpresa de ninguém, eu tô aqui de novo com... Rodrigues Vézia, CMO do Compre Alugue Agora. E aí, Aninha, tranquilidade? Tranquilidade. Preparada para mais um episódio aí? Eu tô preparada. Mas, eu precisava falar. O Rodrigo, ele me deixa tensa toda vez. Porque eu não sei o que ele vai falar, eu não sei de onde vai vir, mas eu tenho 100% de certeza de uma coisa. Vai me incomodar. Vai. Isso a gente chama de consistência, tá? Consistência. Aninha, é o seguinte, hoje a gente trouxe uma design de interiores. E você queria uma designer, não queria? Fazia um tempo, viu? Queria uma designer. Fazia um tempo. Diz a lenda que eles são importantes dentro do mercado imobiliário. O que você acha? Eu, como corretora não atuante, digo que sim. Sim, eu acho que sim. Então é o seguinte, hoje a gente tá aqui com a Flávia Xavier. Obrigado, Flávia, por você ter aceitado o nosso convite. É um prazer finalmente ter uma design de interiores aqui conosco hoje. E vamos bater um papo aí, vamos falar desses interior tudo aí, né? Esses interior tudo aí. Gente, é um tiozão. Flávia, você se apresenta pra gente, por favor? Claro. Meu nome é Flávia Xavier, eu sou design de interiores. Hoje eu atuo não só como design de interiores, fazendo um projeto, acompanhamento de obra, consultoria, mas também como hoster de curta temporada. Então, eu sou super hoster dentro do Airbnb. E administro imóveis. Dentro disso, eu uso todo o meu expertise dos últimos 14 anos para montar imóveis que sejam locáveis, que tenham liquidez para os proprietários. E também fazer projetos padrões, comerciais, residenciais. Mas hoje o meu foco maior está no mercado imobiliário. Muito legal. Posso começar? Eu diria que sim. Posso começar? Bom, beleza. Eu queria, Flávia, que você contasse um pouco como que todo o seu background em design de interiores faz diferença na hora de colocar um imóvel para locação, seja curta, seja longa temporada. O que traz o design de interiores de valor para um imóvel? Então, depende muito do tipo de imóveis. Tem imóveis que são terceiros, são imóveis já prontos e tem alguns itens, então a gente tenta reaproveitar o máximo possível para diminuir o valor do investimento, logo ter o retorno mais rápido e maior. E também tem imóveis na planta. O imóvel na planta, a gente consegue fazer um trabalho mais completo, porque desde o projeto, desde o comecinho, a gente já planeja tudo para o público que o cliente quer. Então, eu quero fazer locação de curta temporada, eu quero fazer locação de longa temporada, o que precisa ter. Que são formas diferentes de locar. Por exemplo, curta temporada não precisa ter armário praticamente. Tem muito pouco armário. E longa temporada a gente já tem que ter o foco de uma casa completa, com armário de cozinha, armário de dormitório. Então, tudo isso a gente já vai criando um plano de negócio junto ao cliente para colocar esse imóvel para locação ou para venda também. Faz muito sentido, porque quando eu vou alugar um imóvel de curta temporada, eu preciso que ele tenha certas coisas, porque eu sou chata, né? Como já deixei claro em muitos outros. Mas uma coisa que pra mim é fundamental é micro-ondas, precisa ter no de curta temporada. E filtro de água, tá? Porque senão, às vezes você aluga uma coisa no meio do mato, aí eu vou sem água, não levo água, não é? E a Dani tá sentada aqui porque elas já alugaram um sem água. E a gente estava o quê? Sem água lá. Sem mas água, filtro... sem eletricidade. que nem o quarto dela. sem Wi-Fi, sem televisão, né, Dani? A famosa masmorra. Mas esses tipos de eletrodomésticos eu sinto na verdade, muita necessidade quando eu vou alugar um imóvel de curta temporada. Então eu preciso olhar tudo isso antes de ir. Eu não sei onde você anda se hospedando, tá? Pra ter que levar garrafa d'água, soro antiofídico. Querido, tem lugar que não tem filtro de água. Ela deve saber. Eu tenho um imóvel que não tem filtro. Viu? Um imóvel específico, mas foi traçado um perfil. Denúncia. Não é que assim, não é obrigatório você locar com esse... Na verdade, você não tem obrigação de locar com nada. Você tem uma casa na árvore. Você pode ter uma casa na árvore. Então, assim, você traça o perfil do cliente que você quer receber. E para aquele perfil de cliente, faz sentido. Tanto é que só tem um que não tem filtro. Todos os outros têm filtro. Mas também esse que não tem filtro, ele tem um custo baixíssimo. Ah, sim, entendi. Okay. Entendeu? Faz sentido, porque foi assim, inclusive, que minhas amigas acharam. Foi um Baratex que não tinha filtro de água. E aí a gente ficou, mano, quase um dia inteiro sem água, tá? Porque alguém teve que trazer de São Paulo.
Meu Deus do céu. Não, mas assim, todos são filtro eletrônico. E esse que não tem filtro, na verdade, não é que ele não tem filtro. Ele tem filtro de galão normal. Ah, tá. Mas isso é comum pra imóveis de curta temporada, todos os eletrodomésticos. Então, depende do perfil que o cliente quer. Às Mas vezes não. o ideal... Eu já fiz uma consultoria que o cliente não queria colocar. E aí? Ele não colocou e não locou. E aí que você, Não locou. e aí que você alugou esse imóvel. E aí, minhas amigas alugaram esse imóvel. Tá. Exatamente. Depende muito do retorno que você quer ter. Eu Pra vou, você ter eu vou propor, então, a gente dar um passo atrás aqui no seguinte. É que eu fiquei muito revoltada, Eu desculpa. eu vi que eu senti que você estava querendo desabafar sobre essa experiência. Eu tava, e a Dani me olhando ali naquele canto não tá ajudando, entendeu? É. Eu tenho mais vontade de falar mais e mais. Mas vamos pegar esse gancho aí Tá. do que ter, do que não ter e etc, etc. Eu quero perguntar um negócio. Imagina assim, tem um proprietário de imóvel, ele chega pra você, Flávia, quero contratar você, sua consultoria, etc. Que eu quero usar o meu imóvel como um imóvel de curtas temporadas. Beleza. Então, oi Flávia, quero botar meu imóvel pra funcionar como curta temporada. Como é que é esse estudo? Como é que você analisa? Como é que funciona isso hoje? Então, chegou... a primeira coisa que eu vou pedir é me manda as fotos, por favor. Tá. E aí eu vou dar uma olhada nas fotos e vou ver o que tem, o que não tem. E nisso eu vou perguntar pra ele, você tem um público-alvo? Porque a gente tem que saber pra quem que a gente tá Sim. fazendo. Ou pra quem ele quer alocar. E se não tiver ou não souber? Nós vamos ter que formatar. A gente... É uma coisa que eu lido muito quando eu faço consultoria de curta temporada. É que assim, a gente tem que entender que não é mais um imóvel que você mora ou que você tem pra alugar. É um negócio. E Sim. tem que ser tratado como negócio. Então a gente vai estudar a praça, a promoção, o produto que seria o imóvel e as pessoas que vão alocar. Então assim, tudo tem que estar congruente. Não adianta eu fazer o imóvel muito lá embaixo para um local top. Também não adianta fazer um imóvel muito top para um local que não acomoda. Perfeito. A gente tem que entender quantas pessoas estão dispostas a pagar e quanto tempo vai retornar aquele dinheiro. Para ver se também vale a pena para a pessoa que é proprietária, do investidor. Que às vezes ele não tá disposto a investir para montar um apartamento inteiro, para botar em locação e esperar alguns meses retornar esse dinheiro. Faz sentido. Então, às vezes é melhor você a gente pegar e tira tudo e loca 36 meses. Aí desses 36 meses, que é longa temporada, você junta um dinheiro e aí vê se vale a pena daqui a um tempo. Mas hoje você tá vendo bastante retorno em aluguéis de curta temporada. Tem muito mais retorno. É de 2 a 3 vezes mais. Isso é bem interessante, significativo. sabia? Especialmente pós-pandemia, eu acho bem interessante. Porque eu descobri que, pós-pandemia, pessoas que se auto-intitulam nômades, tipo, virou uma coisa, sabe? Eu sou nômade digital, eu trabalho de onde eu quiser e não precisa mais ficar num lugar só. E trazendo gerações, a minha geração é muito desapegada mesmo com esse tipo de coisa. Sim. Então, quero conhecer estas cidades. Eu vou olhar um Airbnb. Porque aí eu vou economizar na comida, né? Porque eu vou cozinhar dentro de casa, eu vou ter minha opção de fazer as coisas ali. Por isso que, assim, botem filtro de água. Eu acho o mínimo ter um filtro de água. Eu preciso estar reforçando. Mas, realmente, eu vejo muito valor em curtas temporadas depois da pandemia. Eu vi que muita gente saiu de São Paulo, né? E não fica num lugar só. Vai indo pra... A não ser que sejam famílias. Mas se não é... A galera tá explorando. Eu tenho uma amiga que trabalha na Bahia, trabalhou em Tocantins, tudo Airbnb. Sim. Eu acho que isso, sendo bem sincero, eu acho que esse perfil, ele já foi mais forte. O que a gente tem visto no mercado de trabalho é muitas empresas, sem julgamento de valor, né? Dizer que tá certo ou errado, mas é um fato, né? Tem chamado cada vez mais De para um volta. modelo presencial ou híbrido, né? O que dificulta essas pessoas que estavam realmente peregrinando porque estavam trabalhando 100% remoto. Mas independente disso, eu acho que tem muitos imóveis que até pela característica, eles são muito elegíveis a serem imóveis de curta temporada, né? Porque às vezes tá perto de uma faculdade, um imóvel que tá num destino de férias, coisas Ou do mesmo tipo, né? grandes metrópoles, tipo São Paulo. Muita Sim. gente vem fazer Curso, congresso. dependendo da localização que aquele imóvel tá, Aham. ele é muito alvo, né, desse tipo de locação, né? E você trabalha normalmente em imóveis no estado de São Paulo? Sim. Mais em São Paulo. Mas já fiz imóvel em Natal. Não É? Legal. Já fiz interior de São Paulo, que nem agora eu tô fazendo no litoral. Não é fixo.
Aham. E são poucas pessoas, assim, que prestam esse tipo de consultoria, que tem essa expertise. Aham. E tem esse currículo, como eu já tenho todo o meu case que eu mesma fiz, eu vivenciei. Então, assim, Exato. eu vendo a consultoria com base na minha experiência. Faz sentido. Isso é muito legal. Você tá vendo como tá se criando trabalhos? Cargos? Não, isso. Porque Sim. pensa. Além de você ter uma experiência além dela ser design de interiores, ela é também. Ela tem o famoso lugar de fala nesse sentido, Uhum. né? Exato. Porque ela empreende, né? Então ela sabe no caminho das pedras, né? E deixa eu te perguntar uma coisa. Existe muita diferença entre um imóvel que ele é um destino de turismo e um imóvel que é destino de trabalho? Sim. Até na decoração. Sim. Muito, gente. Assim, quando é destino de trabalho, a gente tem que investir bastante em infra. Então, eu tenho um cabo de rede em todos os imóveis que tem essa finalidade. A Uhum. internet não pode falhar nem a pau, Não né? pode falhar. E se falhar, já tem o cabo de rede. Então, eu falo, liga direto na rede e trabalha. Aham. Ai, mas não dá pra andar pelo apartamento. Mas o seu trabalho tá garantido. Sim. Porque eu já tive esse problema da internet ficar oscilando. E aí, eu coloquei cabo de rede pra gente resolver. Não, mas é uma questão mesmo. Nossa, jamais É uma questão. pensaria nisso. É uma questão. Eu jamais pensaria nisso. No litoral, as pessoas são muito tranquilas. É muito Vai engraçado. ficar Nem menos tempo TV dentro faz de questão. casa, né? É. Só faz assim, eles só ligam a TV. Ai, tá chovendo muito. Aí faz questão. Agora, por exemplo, no interior, que não tem tantos atrativos, são outros atrativos. Então, o imóvel tem que estar mais bem equipado. É Uhum. legal ter uma lareira, nem que seja aquelas portáteis, Uhum. TV, internet. Achei isso legal. Podemos falar disso? Vou locar um imóvel meu em... Me fala uma praia legal. Eu vou avaliar se eu Guarujá. Maresias é legal. Maresias é legal. Tá, eu vou alugar um imóvel em Maresias. O que você acha que pro imóvel de praia eu preciso ter e o que eu não precisaria investir? Tipo, televisão, por exemplo. Talvez eu não precisaria ter uma televisão. Por exemplo, se o imóvel for pequeno para um casal, às vezes não precisa ter TV. Uhum. Não, TV a cabo, internet, não faz tanta questão. Porque é um casal, você tá ali intertido no casal. Agora, quem Assim a tem gente criança... É. Quem tem criança, a gente tem que ter TV. Eu julgo pela minha filha. Eu tenho que ter TV e Wi-Fi. Porque não dá pra eu ir pra praia. Porque ela não vai ficar intertida. A criança não é igual o adulto que fica intertida com as ondas. A criança não tem contemplação. Uhum. E para que eu tenha uma viagem tranquila e tenha contemplação, ela tem que estar distraída. Uhum. Então tem que ter, por exemplo, TV, Wi-Fi. Tem que ter toalha, por exemplo, se você tiver uma locação melhor. Tem que ter toalha para banho, toalha para praia. Sim. Que são duas toalhas diferentes. Você Sim. fala assim, uma toalha por pessoa. Não, são duas toalhas diferentes. Você tem que ter uma cozinha bem equipada. Porque se você tá lá, você vai fazer refeição em família ou em grupo, sabe? Uhum. Então tem que ter espaço pra churrasqueira. Piscina é muito necessário pra praia? Muito. Eu também acho. Porque apesar de eu estar na praia, eu acho a piscina muito importante também. A piscina, ao meu ver, não é pro adulto, é pra criança. Porque eu, depois que eu fiquei adulta, eu não entro em piscina. Eu não entro também, mas eu gosto de olhar pra ela. Então, gosto. Nossa. É a geração Z. Eu Entendeu? gosto de olhar pra ela. É- Eu não gosto da piscina também. É a geração Z, que é a parte da rede social. Eles querem um imóvel bonito. Eu quero pra quê? um bonito. Pra rede social, pra tirar foto. É verdade, a piscina serve pra foto. Que triste, né? Entendeu? A geração Z tem Vamos muito colocar essa assim. necessidade. Por isso que a gente tem que ter a decoração no imóvel. Porque. Tudo tem que ser instagramável. Exato. Sim, diz. Eu queria só fazer uma pontuação, que o Svezia estava subindo as escadas daqui do podcast e ele parou para tirar foto do quê? Da parede que tava o quê? Instagramável. Instagramável, Acontece. família, Instagramável. Bom, mas então, eu também gosto de olhar pra piscina e tirar foto na piscina, é verdade. Eu não entro, tá? Mas eu tiro ao redor. Posso- Ela compõe. Eu sei que eu sou entrevistadora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como você escolhe o Airbnb? Pela foto, né? Eu escolhi o Airbnb de alguns formatos. Porque assim, a gente ainda é jovem, então dá pra gastar muito. Então eu já mexo no preço. Uma das primeiras coisas que eu escolho é preço. Ainda é jovem. Eu ainda vai sou daí, jovem. vai daí. Mas aí, quando eu prefiro interior que praia, tá? Isso no geral. Prefiro interior por causa do trânsito. Não tenho Com paciência. filtro de água ou sem? Que? Com Com filtro de filtro de água. Coisas que necessitam ter, que você falou do interior, é verdade. Se eu tô escolhendo no interior, eu preciso de uma TV. E eu preciso de uma Smart TV também, pra assistir filmes e etc e tal. Preciso de uma Smart TV. Preciso de um filtro de água. Filtro de água eu preciso. Porque quando eu gosto do interior, eu gosto do interior de ver paisagens. Então vai ser longe de tudo. Então a gente já vem de São Paulo com o mercado feito. Então se não tiver,
filtro de água, ferrou. Algum idiota que saiu depois vai ter que passar e comprar água. Não é assim que acontece? A Dani tá ali pra provar que é. É assim que acontece. Outra coisa, eu não preciso, se eu tô viajando dentro do estado de São Paulo, que tenha toalha. Eu levo de casa, isso pra mim não tem problema. Nossa, sério? Sério, dentro de São Paulo não me incomoda. É normal isso? É. A maioria dos que eu vou não tem. Quando toalha. vai de carro, as pessoas gostam de levar as próprias coisas. Porque o que a gente fornece é de uso de várias pessoas. Se você tem a possibilidade de usar o seu, Eu porque, por prefiro exemplo, usar o meu. os meus lençóis são só meus lençóis, eu não divido. Então, assim, se ok. eu tenho a possibilidade de levar, Eu também prefiro. Eu tenho alergia a ácaro, todas essas coisas. Então eu também prefiro levar os meus. Então isso não é um diferencial pra mim na hora que eu tô escolhendo. Mas piscina no interior eu também acho importante, porque o interior é muito quente. Às vezes mais quente que a praia. Com certeza. Então a piscina é legal. Eu vou entrar? Talvez só o pé. Mas inteiro eu não vou entrar, porque eu pinto meu cabelo, né? Uma coisa que você não passa por isso. Talvez devesse, mas não passa. Então o seu cabelo não fica Vou pintar verde. de acaju. Não fica verde, mas eu não curto entrar na piscina. Então é vista, filtro, Smart TV. Tá esquecendo alguma coisa? É basicamente isso, né? Lareira se tiver lugar pra fogueira, que eu acho uma É muito vibe legal com isso. lugar pra fogueira. E pode ser qualquer lugar. A gente alugou uma que eram tijolos em volta e falaram, bom, esse aqui é o lugar da fogueira. Isso é Rústico, super barato, gente, pra fazer. É muito barato pra fazer É. essa fogueirinha. Assim, a pessoa que tem um imóvel no interior e não faz isso, ela não é inteligente. Porque é muito barato. Você diferencial. compra 4 cadeiras, que nem ela falou, meia dúzia de tijolos, coloca uma madeira e fogo. Acabou. E churrasqueira. Interior, pra mim, Tem que precisa ter ter churrasqueira. churrasqueira. Então, fora isso, não precisa de muita coisa. E tem que ser... Aí, o primeiro filtro que eu faço é preço, né? Realmente, porque na nossa cidade não dá pra ficar viajando 3 vezes pra Europa, né? Essas coisas aqui. Que indireta desnecessária. Eu quero dizer que você é rico. É isso que eu quis É dizer. fino, Que fino. Esse ano já é eu prefiro pensar elegante, talvez. elegante. Elegante. Chique. Porque aí, como eu pago os boletos, ninguém sabe, né? Que é cada choro largado em casa. Como que você escolhe um Airbnb? Eu tava pensando nisso, enquanto você descrevia detalhadamente o seu. É porque é detalhado mesmo. É. Mas se for num sentido de passeio, né? Férias e tal. Interior, vamos pro interior? Não sei, você quer ir pro interior? Pra onde você quer ir? Não, me dá o briefing. Tá, Pra onde você... eu tô indo? Tá sol. Você escolhe praia ou interior? São Paulo, você tá em São Paulo. Pra onde você iria? Praia. Seria pra praia. Eu acho que eu acabo indo mais pra praia, no meu caso. Sou mais da praia. Não lembro de você indo pra praia, mas tudo bem, continua essa Ué, história. Quando foi que eu fui pro Não, interior? pode ser pra Europa, pode ser pra Europa. Praia. Chegando lá na Europa. Praias na Europa. Praias na Europa. Não, gente, quem vê isso, pelo amor de Deus, aos meus credores, queria dizer que tudo isso daqui, na verdade, é apenas encenação, tá? De forma alguma, eu tô fazendo viagens. Mas vamos pra praia. Eu sou mais da praia. Eu fiz uma rápida reflexão aqui e eu sou mais da praia. E... Em relação à praia, assim, eu gosto de praias menos movimentadas. Eu não gosto muito de muvuca. Aliás, eu odeio muvuca. É. Tá? Totalmente. E antes que você diga que é por causa da minha idade, eu sempre fui assim. Não, eu também não gosto de muvuca. Então eu gosto de praias mais calmas, né? Mais tranquilas e tal. O que geralmente casa com o fato de serem praias mais Bonitas. porém com menos estrutura perto, Sim. né? O que pra mim não é um problema. Porque se eu tô fazendo um rolê pra descansar, curtir uma praia e tal, eu sinceramente, por exemplo, Smart TV, acho que se chovesse pra caramba eu sentiria falta. Se não, eu nem ligo a TV. Será? 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 Sem Será? infraestrutura? Será? Quanto tempo você acha que você consegue passar numa praia? Falando sério. Você foi? Agora falando da Europa mesmo, que a gente foi pra Algarve. É. Sem estrutura nenhuma praia. Quanto tempo a gente ficou? Quantos dias? 6 dias? Não, quanto tempo a gente ficou na praia? Ah, não, calma, mas ali tava roots demais, né? Não, porque aí é dureza, É. entendeu? Não, No ali Brasil, era ela- quase a Lagoa Azul. Aí não dá. Não, quando eu falo com pouca estrutura, no sentido, tipo, uma coisa é Guarujá, né? Rio de Janeiro. Sim. Outra coisa é você vai pra um litoral norte que, tipo, tem uma estrutura, mas Tem é um mais simples. quiosquinho. Mas não vai mas ter o quiosquinho é da hora. Não tem calçadão, né? Tipo Ah, assim, sim, né? Sim, tá bom, continua. Então, putz, Smart TV, essas coisas eu acho que não precisa. Eu acho que precisa ter internet, mas não precisa ser, nossa, uma puta internet. Né? Que mais? Filtro de água. Precisa. Filtro de água. Precisa ter ar-condicionado, pelo amor de Deus. Tem Calor, uma coisa que eu não praia. ligo. Tem Eu que ter também não ligo. ar-condicionado. Nossa, eu Não ligo ligo. demais.
Não tem ar-condicionado? Não vou. Não Pensa. vou. Então, é isso que eu falo que depende muito do perfil. É. E você tá certo, porque é o seu conforto. É melhor você não ir Não, do que total. você ir Vou e pagar acabar por com o uma, imóvel né? da pessoa depois, assim, Uhum. detonar na referência, porque a gente não consegue. Se eu recebo uma. Eu já reparei isso. Se eu recebo uma recomendação baixa, demora a alocar de novo. Tem que entrar outras recomendações boas Eu leio mesmo. pra poder voltar a rentabilidade do imóvel. É. Fica caído. Sim, total. Mas assim, por exemplo, eu vou pra um lugar quente, verão, tal, putz, não tem ar-condicionado, cara, não vou, velho. Porque Meu, isso você é uma tem coisa que noção? me pega. Uma coisa eu tá ali na praia, passando calorzão e tal. Agora eu vou pra casa, eu quero estar num ambiente arejado, gostosinho, entendeu? Sabe uma coisa que eu queria falar? Você acabou, você precisa? Acho que sim. Tá, uma coisa que eu queria falar. Sabe as casas ecológicas? Casas ecológicas Sim, estão em alta, sustentáveis e tal. Amo, eu acho que super, é muito legal. Porém, aluguei duas casas ecológicas. Essas casas, elas tinham uma coisa em comum. Elas eram abertinhas em cima. E uma foi na Praia da Baleia. Nossa, já tô até imaginando. E outra foi em O São Miguel dos forno- Milagres. O forno, as visitantes, minha filha, à noite, virou de noite rã e sapo. Em todo o lugar. Mas em todo lugar. Então, tipo, de manhã, tranquilo, legal. Não tinha ar-condicionado, pra mim não era um problema mesmo, enfim. E eu aluguei justamente porque era ecológica, eu achei muito bonita. Mas à noite, eu queria que tivesse só uma telinha, sabe? Que sobe. Porque assim, lotou de rã. Lotou. A gente não. Era meu aniversário, não deu pra pegar nada na geladeira, porque parou um sapo bem ali, hein? Caiu do teto, assim, tá? E ele ficou bem olhando pra geladeira. Não deu, tá? Não deu. Ninguém quis tirar o sapo de lá, ele ficou lá, enfim. E a outra, em São Miguel dos Milagres, entrou uma tarântula. Uma tarântula! Mano, entrou louva a Deus. Tudo que você pode imaginar tinha Mas lá. não tinha teto o lugar? É uma basta uma fresta, eu descobri, tá? É muito pequenininho. É assim, eles conseguem entrar por pedaços minúsculos. Mas aí eu fiquei traumatizada com casa ecológica. Não alugo mais. Eu não acredito muito em casa ecológica. Eu acho que a casa ela tem Olha. que ser sustentável. Uhum. Então, assim, por exemplo, eu vou ter energia. Hoje em dia, a tecnologia permite que eu produza a minha própria energia. Eu vou ter, não sei, tijolos ecológicos. Eu posso produzir o meu tijolo ecológico ou escolher de um fornecedor ecológico. Aham. Posso trabalhar com materiais que sejam sustentáveis. Por exemplo, o vidro, ele é totalmente sustentável e 100% reciclável. Uhum. Eu posso pegar o vidro e transformar em vidro de novo, depois de quebrado. Então, assim, a casa em si, ela tem que ter uma sustentabilidade. A Eu acho isso horta, show. a gente pode pegar todos os restos de comida e jogar pra horta e virar adubo. Agora, a casa ecológica é um conceito que é muito bom, não tô falando mal, mas assim, ele é um conceito que fica deixando a desejar. Por quê? A casa sustentável, ela pensa no seu conforto e cria um ciclo ali de vida para que você fique confortável e não agrida o meio ambiente. A casa ecológica, as pessoas pegam vários materiais que são ecológicos, colocam lá e falam que a casa é ecológica. Aham. Mas não é necessariamente confortável. Não é necessariamente confortável e não quer dizer que ela seja 100% ecológica. Porque, por exemplo, a casa foi construída de uma maneira ecológica. Aí você não gostou dos insetos. Coloquei uma tela e enchi de ar-condicionado para os insetos não sobreviverem lá dentro. Concorda comigo que perdeu o intuito? Perdeu. É verdade. Perdeu o intuito. Pra vocês viver lá dentro, ela perde o conceito de ecológico ao qual ela foi construída. Mas porque Então, o a gente tem- ar-condicionado não é ecológico? Definitivamente não. Não, porque ele agride o meio ambiente. Então, assim, a fauna lá não consegue... nenhuma fauna consegue sobreviver ao ar-condicionado. Nem pra gente faz bem ar-condicionado. Mas deixa confortável. Tem uma pessoa que passou pela minha vida que precisava ouvir isso. Precisava ouvir isso, porque era uma briga constante. Obrigado. É porque Continua. o ar-condicionado, a manutenção dele não é tão fácil. Você tem que desmontar ele inteiro, lavar ele todo e remontar. Então não é um negócio que você passa um paninho e ele fica higiênico. E ela tem razão. Você sabia que quando tem muito pernilongo em volta, se você ligar o ar-condicionado, e o ar estiver batendo em cima de você, eles não vão. Porque eles não ficam no ar-condicionado. Até aí tudo bem, porque são pernilongos. Mas ainda é fauna. Mas você entendeu que é uma coisa. Não quero mal dos pernilongos, mas eu gostaria que eles ficassem Eu longe. achei que você quer sim. Não, entendeu? mas, eu não, concordo com você. Mas você entende o esquema de sustentabilidade? Eu é um entendo, e a ciclo. partir de hoje não quero mais ar-condicionado na minha vida. É isso. O ar-condicionado, pra ele ser ok pro ser humano, a higienização tem que ser feita a cada 6 meses. O meu tá zero, ok. Ninguém limpa a cada 6 meses. Qual foi a última vez que você limpou o seu? Não tenho ideia, ele já tem até outra cor. Inclusive já do tá carro. amarelado. Oi? Inclusive do carro. Sim. Não, do carro eu até Nossa. sabia que era cada 6.
Ah, mas se tem alguém que não faz essa limpeza... Veja, eu sabia, não eu faço. Exato. Mas eu achei legal essa diferença entre casa ecológica e sustentável. Exato. É um novo conceito na arquitetura e no design que a gente tá mudando e refletindo sobre a forma como nós vivemos. Porque a gente vive de uma forma muito corrida, desenfreada, sem pensar. Desde a da Revolução Industrial, a gente tá focando mais na produção, de uma maneira desenfreada, do que no nosso ciclo de vida. Sim, total. E aí agora, inclusive, é um dos temas tratados pela ONU, que a gente tem uma agenda até 2030, pra aumentar os tópicos, que antes era só, vamos tirar a fome. Hoje a gente tem 34 objetivos criados pela ONU até 2030, pra gente começar a repensar sobre isso. E criar cidades mais sustentáveis, vidas mais sustentáveis. Tinha que ser uma mulher falando, tá? Posso falar? Tinha que ser uma mulher falando. Eu não discordo. Tinha que ser uma mulher falando. Pra gente refletir a nossa forma de viver. Assim, será que a forma como nós construímos é realmente uma forma ecológica? A longo prazo? Ou é só uma casa ecológica que depois vai virar uma casa normal? Porque casa ecológica é caro pra fazer. Eu acredito. O material ecológico sempre é mais caro, porque tem ISO, tem vários certificados e tudo isso tem custo para as empresas. Sim, uma vez que a gente para, por exemplo, se eu faço lá um comentário ruim sobre a casa que eu aluguei de curta temporada, porque tinha muito bicho, etc e tal, as pessoas vão deixar de ir. E aí eles vão ter que fazer uma solução. E aí, pra solucionar, a casa vai deixar de ser ecológica mesmo. Eventualmente, se já não deixou. Porque, gente, entrou uma tarântula. E eu avisei mesmo nos comentários. Que entrou Olha uma só tarântula? você. Mas isso é... Uma tarântula? Mas você errou também. Como que eu errei? Posso dizer onde você errou? A gente vai cortar essa parte. Onde eu errei? Porque... Mas não foi um erro consciente. Acho que é um erro baseado, talvez, numa ignorância de início, tá? Porque... E eu me incluo nessa ignorância, tá? Então tamo junto. Tamo junto nessa ignorância. Obrigada. Que eu acho que é o que a Flávia trouxe aqui. A gente também ainda tá aprendendo, né? O consumidor de uma forma geral. Essa questão do ecológico / sustentável. Sim. Porque assim, você quer ter uma experiência, entre aspas, ecológica. No sentido de você quer ir pra um lugar que não agrida o meio ambiente, blá, blá, blá. Só que você também não quer abrir mão necessariamente do conforto e da experiência. E pelo que eu tô entendendo, numa visão sustentável, você não precisa abrir mão. Você consegue fazer os dois. Você pensa, você vai pro meio da natureza. É o que você falou, sei lá, não precisa de Smart TV. Você não precisa de Smart TV. Mas eu duvido que você queira acordar numa casa com barata entrando o tempo inteiro. Que foi o que a gente viveu em Caraíba. Com certeza não. Exato. Mas assim, uma coisa que eu tenho pra dizer pra vocês sobre isso é que é algo regional. Aqui no sul, sudeste, a gente não tem esse conceito. Mas a minha avó, ela é cearense. E a casa dela é uma casa ecológica, que nem essa que você falou, aberta e não sei o quê. E os bichos entram. E lá é normal. E ela tá tranquila. Tipo assim, de noite já sabe que vai entrar os sapos, não sei o quê, já coloca o paninho, sabe assim? Sim! É algo da vivência. Então, por exemplo, se você tivesse se você fosse nordestina e locasse, lógico, depende da região do Nordeste, ela é mais do interior. E se você tivesse vindo do interior né? do Ceará, tava ok. Você ia adorar. Sim. Isso é muito conceitual Que a gente e vive da num região. ambiente muito urbano aqui, Muito né? urbano. Exato, A gente vê uma exato. barata em casa, já acabou o mundo. Acabou né? o mundo. Exato. E aí a gente fica achando que tem várias outras. Eu não prego Você fica olho. paranoica. É. Eu também sou assim. É mesmo assim. E quando eu quero ir pra natureza, eu realmente quero ir pra natureza. Então, se eu olhar de fora, a gente alugou uma casa muito legal em Gostoso lá. Eu vi aquele sapo. Sabe aquele sapo que ele nem pula de tão grande que ele é? Ele anda. O cururu. É um gato. Enorme. Ele tava lá, todo mundo ficou assim, meu Deus, que da hora. Mas ele lá, se ele tivesse dentro da casa onde a gente dorme, ia ser um problema. Mas ele do lado de fora é de boa. Você não quer ele no seu travesseiro, né? Não gostaria. Por Não, exemplo. mas ó, qualquer pessoa que mora lá, você fala, tem um cururu no quarto. Ela vai, pega como se fosse nada e fala, pronto, acabou. Então talvez... É regional, é muito... Por isso que é importante a gente estudar o público, Sim. de onde ele vem, a idade. Por isso que eu fiz essa pergunta pra vocês, que vocês verem. Pra vocês, é muito diferente a idade, da percepção da pessoa, o que é um imóvel bom ou ruim. Sim, Uhum. total. E é muito legal esse conceito novo de sustentabilidade. A gente alugou uma casa sustentável no Pará. E ela tinha... Lógico que entrou um inseto ou outro E tal. os grilos? Não, bizarro. Parecia o Egito na praga bíblica. Sério, tinha muito grilo na época que a gente foi. Só que a nossa casa, ela era sustentável, mas ela era confortável. Muito confortável. Tinha, sim, ar-condicionado, mas ela era uma casa que tinha atrás, tinha toda uma plantaçãozinha. Ela era bem, tipo, no meio de...
eles não mexeram muito na terra, sabe, pra pôr ela. Mas não entrava tanto bicho, entrava um bicho ou outro, porque era uma infestação. Não tinha como também, tá? Sim. Não tinha como. Se eu entrasse numa mala, a hora que eu entrei já tem um grilo lá, não tem como, entendeu? Mas era confortável, voltaria várias vezes. E era sustentável, era uma casa que tinha os tetos solares em cima, tudo Exato. bonitinho. Isso é bem legal. Eu acho isso fantástico. Mas você acha que as pessoas estão caminhando pra esse lugar de procurar casas sustentáveis? Sim, na verdade, a humanidade no geral, não só esse mercado específico, a gente tá caminhando porque é obrigatório, a gente não tem mais recurso. Então a gente tem que aprender a viver de uma maneira sustentável, Uhum. se a gente quiser perdurar a humanidade. Então, assim, cada vez mais o mercado, o governo, a indústria, tudo tá empurrando pra que a gente aprenda a viver de uma maneira sustentável. Isso me faz muito feliz. A moda. Não sei por quê. Porque deixa eu te contar uma coisa, não estamos conseguindo, tá? Não, tudo bem, mas a gente tá Mas caminhando. demora anos. Exato, demora anos. Por exemplo, há 10 anos atrás, a gente achava horrível roupa de brechó. É verdade. Hoje é super em alta. Bacana, né? Exato. Então, assim, a percepção vai mudando. Eu gosto muito de roupa de brechó Eu hoje. também. É que Eu acho que várias roupas que a gente chegou num acha no ponto- brechó não acha Eu lugar também acho nenhum. muito A legal. gente chegou num ponto de consumo e produção que o planeta não aguenta, né? Não aguenta mais. Exato. De fato, né? Isso é um ponto mesmo. Eu tinha uma pergunta que não tem nada a ver com sustentabilidade. Quando a gente fala de alugar imóveis, e aí a gente tá montando ele ali pra... Sabe, até quando tem um showroom, estão montando, tá subindo o prédio, tem um ali que você vê aquele mobiliado que você entra pra ter noção de como vai ser esse apartamento. Uma coisa que muitos arquitetos falam é que é importante que ele esteja descaracterizado. Então, sem foto de família, sem nada que... sem cores muito fortes. E essa descaracterização do imóvel é verdadeira também pra imóveis de temporada? Ou imóveis de temporada com personalidade vão muito bem também? Eu prefiro com personalidade. Uhum. Porque como eu gosto de trabalhar sempre o público, a gente já Mais coloca... nichado, né? Exatamente, a gente já coloca vários gatilhos mentais pra aquela pessoa loque. Então, assim, se eu tenho um imóvel que eu quero que vá família, eu já coloco não a foto de uma família, mas assim, por exemplo, itens que lembre família, jogos, uma mesa bem posta com vários lugares, uma cozinha onde aparecem os eletrodomésticos, que já dá um ar mais família. Esse negócio dos jogos é legal, né? Porque apesar de não ter TV, tem criança, se vai ter um joguinho de tabuleiro, se vai ter um E negócio mesmo pra que fazer. você não jogue, cria um ambiente, né? Exato. Cria um ambiente ali enquanto aquela... Desde a pessoa, na verdade, no momento que vai buscar, né? Por exemplo, você vai pegar trazer pra realidade isso aqui em São Paulo, né? Mas, enfim. Dependendo do bairro, esse é um imóvel de curta temporada, de um solteiro, uma solteira, mais novo, não sei o quê. Pô, você vai pra uma linha, sei lá, você vai ter uma parede grafitada, sei lá, dependendo do bairro, você tá lá na Vila Madalena e tal. Diferente do imóvel na Paulista, numa Berrini, que é no Itaim, que é totalmente comercial, que às vezes a pessoa que tá lá até pode ser a mesma que estaria numa locação na Vila Madalena, mas ela tá lá pra outra finalidade, né? Exato. Então tem isso também, né? E eu não sei se você sabe, mas ele é publicitário, né? Há muitos anos. Amém. Muitos, muitos anos mesmo. Glória. E eu vi que você trouxe esse 4Ps do marketing. Você quer explicar? Ai, você é publicitário? Explica você. Vai. Não, ele vai ficar sem julgamento. Vou. Faz tempo que ele não estuda. Talvez eu ria. Faz tempo que ele não Não, tô estuda. brincando. Vai. Vai. Não, mas eu queria Como entender... que você usa esses 4Ps exato. do marketing? Então, é a forma No seu como mercado, né? eu vou traçando o perfil que eu junto com o cliente eu vou utilizando pra gente traçar o perfil que ele quer. Então, assim, eu uso perguntas-chave, por exemplo, qual o público que você quer atingir, que é um dos 4Ps? Ele, não sei, eu quero 2 pessoas, tá? Mas 2 pessoas casais, 2 pessoas amigas, 2 pessoas, um pai, uma mãe, um filho. Porque criança não conta pra gente, né? Então, pode ser 3 pessoas. Um casal com filho, né? Exatamente. De que idade você quer atender? Uhum. E aí, dentro disso, a gente vai traçando. Por exemplo, a praça, o local onde tá. Que nem você falou, Berrini, Vila Madalena. Esse público que você quer atingir, loca aqui, ele vai pagar o que você tem? Tudo tem que ter um porquê ali. E aí, a gente cria um ciclo dentro do imóvel. E aí, é onde eu pego esses 4Ps, aplico dentro do imóvel dele e vou criar gatilhos para aquele público escolher aquele imóvel. Não adianta você ter um apartamento da Berrini e achar que a pessoa vai
ficar no seu apartamento pra descansar, né? Ela tá indo ao trabalho, né? Exatamente, não tá. Então, só pra gente resumir, os 4 P's são? Preço, praça, produto e promoção. A promoção é super importante. Como é que é? A promoção não, pera. Eu coloquei 2 vezes o mesmo P. Deixa eu pegar aqui. Coloquei 2 vezes o mesmo P. É isso mesmo, não. Preço, praça, produto, promoção. Que a promoção é como a gente vai vender, né? Perfeito. Eu sempre tenho que lembrar, porque né, Tranquilo. eu utilizo Fique em ferramentas, paz. mas não é minha área Fique em paz, fique em específica. paz, fique em paz. Ele não vai te julgar, pelo menos não em público. É verdade. E aí eu tenho um briefing já com todas as perguntas. Assim, eu tenho 10 perguntas de cada tópico. Algumas perguntas são de redundância, mas é pra fazer a pessoa pensar. Pra que ela fique feliz com o negócio dela e a pessoa que loque também fique feliz. Uhum. E aí dê aquele match. Porque não adianta, é que nem ele deu o exemplo da Berrini Vila Mariana. Não adianta pegar o cara que sai da Berrini a trabalho, locar por um imóvel da Vila Mariana, que é totalmente descontraído, descolado. Aí ele saiu do trabalho na Berrini e vai pôr a camisa social dele aonde? Exato. Porque não pode ficar jogada. Porque vai Exato. amassar, vai estragar. Às vezes é uma camisa cara. Então, assim, tem todos esses pequenos gatilhos. Por exemplo, se eu vou locar pra um executivo, quero locar pra executivos de alto escalão. A primeira coisa que eu vou pensar, onde vai ficar a roupa dele? Onde ele vai separar? Onde ele vai se arrumar? Porque é uma pessoa que se arruma de manhã. Então, você tem que ter aquele espaço, o secador de cabelo. Então, tudo isso. Não e é aí o a seu gente... caso. Não é. Eu sou publicitário, graças a Deus. Nas fotos, a gente já tira as fotos pensando nos 4 P's. Todas as fotos Isso é muito legal. é aplicado os 4 P's pra gerar gatilho. E a melhor foto é a que a gente coloca na capa. Cara, isso é muito legal, tá? Porque eu fico pensando aqui, se eu fosse alugar um Airbnb e em outro lugar, né? Vou fazer um evento, vou palestrar um dia. Eu ia mesmo procurar, e uma coisa que ia me pegar é, sabe aqueles negócios que passam a roupa? Sim. Se eu visse numa foto um negócio que passa a roupa, eu ia falar, meu, é isso daí? Porque além de pendurar, Vou dar um exemplo Vai prático. A gente vai ter um momento do Compra Aluga agora no Maranhão. Não vou dar mais spoilers. tá bom. Mas é uma coisa corporativa. Total. Então, você, enquanto anda que está indo lá trabalhar, talvez você queira ficar num local que você veja esses tipos de atributos. Sim, que eu tenho onde pendurar minha roupa. Exato, porque Que tem um você está indo negocinho ao de trabalho. passar, que é fácil. Exato. Exato. Se você estivesse indo a passeio, é outra Outra coisa. pegada. É Outra pegada. O local que você ia querer ficar e os atributos do imóvel. Exato. Né? Ninguém nunca me perguntou de ferro no litoral. É. Agora, aqui em São Paulo, todo mundo pergunta ferro de passar. verdade. Por quê? É uma cidade corporativa. É uma Aham. cidade mais executiva. As Nossa, pessoas já querem pensou? estar Ferro bonitas. no litoral realmente não faz nem sentido, né? E- Isso é verdade. E eu achei muito interessante isso dos comentários, né? O Compra Aluga agora, inclusive, a gente é uma rede social, né? A gente tem um aplicativo que é uma rede social. E uma das coisas que a gente queria fazer é justamente para você escolher um corretor ou um médico, um advogado, você vem muito de recomendações. E eu queria saber a força dos comentários. Qual que é a força do comentário de alguém que foi versus, por exemplo, você é proprietária. Eu perguntei pra você, você me falou, meu, seu imóvel é show. Mas aí eu li uma pessoa falando que seu imóvel é ruim. Uma pessoa que foi. Eu, hoje em dia, tendo a acreditar que a galera vai comprar muito mais dessa pessoa do que você que tá tentando me vender. Então, o atendimento, entregar o imóvel que a pessoa procura, eu vejo hoje sendo muito fundamental. Então, quando eu vou até pegar Uber, se eu vejo que ele fez poucas corridas e ele é bem avaliado, mesmo bem avaliado com poucas corridas, já prefiro pedir outro. Porque aí eu tenho um escopo maior de pessoas que passaram por ele. E aí, sim, ele pode ser um 4,92, mas pelo menos ele foi com mais gente, Sim. sabe? Então, esses comentários são fundamentais. Pra vocês faz muita diferença. Total. Total, assim. É absurdo. As pessoas locam pela referência, pelo comentário. Se tiver um comentário ruim, vai lá embaixo o seu anúncio. Ninguém quer locar. A própria plataforma, todas as plataformas de curta temporada, elas te jogam pra baixo quando você tem uma baixa referência. Pra quê? Faz sentido. Porque tem seguro, tem taxa de conversão. É um negócio. Então, assim, você quer trabalhar com um parceiro que dá tudo certo ou com que dá tudo errado? Claro. É lógico. E Tem quais isso. são algumas dicas, já que hoje você é super host do Airbnb, não falando no Airbnb em específico, mas que características você encontra em vários super hosts que eles dividem? Eu acho que todos os super hosts, eles já têm uma certa experiência. Então, assim, a gente sabe que vai dar problema. A gente sabe que tem problema, o problema vai existir. Então, é encarar o problema de frente. Ai, tá ruim, tá. Vamos resolver. Como que a gente resolve? Ó, tem uma possibilidade assim, 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 assado. A gente sempre tá adiantado.
Então, assim, se der, sei lá, a roupa de cama não tá muito boa, Flávia. Não, tudo bem. Que horas que eu posso ir aí trocar? Uhum. Sabe assim, ter essa flexibilidade. Eu já reparei que todos os super hosts, eles são flexíveis. Eles sabem, a gente já teve bastante locação. Já trabalhava um certo tempo. Também troca muita figurinha, a gente tem muito grupo pra conversar entre nós. Isso é legal. Então, assim, a gente já sabe que vai dar problema. Vai ter todos os tipos de problema ali. Então, assim, a gente sempre tá meio preparado. Então, assim, eu tenho um estoque de eletrodomésticos pequenos. Você tem? É mesmo? Tipo, do nada, opa, tem uma air fryer saindo aqui. Exato. Ai, olha, a air fryer queimou. Que queima? As coisas quebram, gente. Sim. Não, tudo bem, tô trocando pra você. Que horas que eu posso trocar? Que nem, ó, ontem acabou o gás de um imóvel. Ele falou assim, ai, Flávia, tá sem gás, porque é botijão lá, né? Falei, não tem problema, tô mandando entregar. Que horário você quer? Aí eu entrei no aplicativo, já mandei, ó, tem esses horários disponíveis, qual eu posso te mandar? Ele falou, às 14. Eu falei, então tudo bem. Isso faz muita diferença. Muita diferença. A gente foi também pra Pipa e a geladeira não tava funcionando. No mesmo dia, veio uma geladeira nova. Literalmente uma geladeira nova, tá? Só pra você saber. A pessoa já tinha, né? Não, mas já tinha... Ou ela comprou, mas assim, era antiga já. Então uma hora ia quebrar. E ela foi lá e trocou. E isso fez da minha experiência totalmente... Foi até melhor do que se nem tivesse quebrado. Exato. Sabia? Porque eu vi o quanto ela tava inclinada a resolver o meu problema. E responder rápido é uma diferença pra mim também. Sim. É aceitar a nossa falha. Tipo assim, é um serviço de humanos para humanos. Porque a locação de curta temporada nasceu assim. Eu tenho uma casa grande e tem quartos. Vou locar o quarto. E então, é um serviço de humano para outro humano. E aceitar que os humanos falham. Então, assim... E que situações acontecem. Que você falou, puta, queimou o micro-ondas. Exatamente. Acontece, ué. Exatamente. Assim, ó, queimou, vou trocar. Depois eu pego esse aí e tento arrumar alguma coisa, mas o que eu posso fazer pra sua locação ser melhor é isso, é resolver rápido. Então, isso eu acho que é um diferencial muito grande. Depois que eu virei essa chavinha, eu entendi que é um negócio e que eu não posso ficar triste porque as coisas quebraram, sabe? Ou porque existe um problema, ou que, por exemplo, você foi no imóvel e não gostou. Tá tudo bem. Acontece. Acontece. Já teve pessoa que falou assim, eu não gostei daqui, tá longe, eu calculei mal. Tudo bem, vamos encerrar. Tô programando aqui, vou encerrar pra você. Quando você quer encerrar? Você quer encerrar amanhã? Você quer encerrar hoje mesmo? E aí a pessoa ainda me deu 5 estrelas. Sim. Que bom, né? Mas você vê como o atendimento faz diferença. Porque você não deixou de resolver uma situação dela também. Se ela não tava gostando com a localização, ou sei lá o quê, mas ela viu o valor na sua disponibilidade, né? Exato. Cara, isso é muito legal. E eu queria te fazer uma pergunta, que a gente pergunta pra alguns que não são exatamente corretores, né? Não são corretores. Como você vê corretores de imóveis, uma parceria entre corretores de imóveis e designer de interiores? É a linha de produção, né? O ciclo. É normal. Assim, tem um profissional que vem depois do outro. Então, assim, logo depois do corretor de imóveis, em alguns casos vem engenheiro e tal. E em outros casos já vem direto design de interiores. Então, nós somos profissionais que a gente tem que ter essa interligação. E fazer a ponte de um lado pro outro. Porque ele pega o começo da vida daquele cliente. Então, assim, o cliente tá procurando imóvel, etc., vai se mudar. E eu pego o final. Então, é importante eu dar um feedback pra ele. Olha, foi legal esse imóvel, deu tudo certo, tava bem, deu pra resolver. E é legal ele me falar também o que tá vindo agora. Por exemplo, dentro do mercado imobiliário, eu já estudei que 80% do que vai ser comercializado nos próximos anos são plantas menores de 100 metros quadrados. Então, assim, eu preciso desse feedback do corretor do mercado imobiliário em si, pra que eu trace o meu plano empresarial. Porque não adianta eu criar um plano empresarial baseado em grandes imóveis, sendo que a maior demanda vai ser de menores, né? Aqui em São Paulo, exatamente. E eu vejo um valor muito grande na parceria, no sentido de você entra num imóvel, que seja um imóvel pequeno, porque é até mais difícil de visualizar. Pô, como é que eu vou morar aqui? E aí já vem uma pessoa, um arquiteto, um designer de interiores e fala, pô, dá pra eu pôr, a cama pode ser baú, então você vai ter mais esse lugar pra guardar. E às vezes o corretor não tem essa expertise porque também não tá na área dele. Mas essa parceria funciona super bem, tanto irmãos à obra, que são, né? Exatamente. Que é um corretor e um arquiteto, engenheiro, enfim. E aí você vê o potencial daquela casa. Porque, convenhamos, vender imóveis por menos de 100 metros quadrados é muito difícil uma pessoa se ver morando lá. É muito pequeno, às vezes. Exato. Só que se você tem uma pessoa que monta uma imagem pra você de como é possível, sim, derrubar essa parede aqui, aí você deixa isso aqui maior, aí faz um negocinho bonitinho pra pôr os sapatos. Isso muda a venda. Porque às vezes você olha pro imóvel, 100 metros quadrados, às vezes é muito pequeno, né? Pra um cara, por exemplo, do seu tamanho.
Não, é verdade. Você entra lá, você olha, você fala, pô, é muito pequeno. Eu já morei em... acho que o menor apartamento que eu morei, sei lá, tinha uns 40 metros quando eu morava sozinho. E, tipo, era ok, mas era meio... Claustrofóbico. É que eu ficava pouco tempo em casa, mas se fosse uma realidade mais de home office e tal, já ia ficar bem... Mas tem como, até mesmo sendo pequeno, tem como tornar aconchegante, entendeu? Tem coisas que eu vejo... Sim, decisões de mobiliário, um monte de coisa, eu né? vi uma menina que ela é designer também, ela faz só bibliotecas. Aí ela faz biblioteca em volta da cama e esse tipo de coisa. E aí eu fico pensando, onde que eu ia enfiar os meus livros? Mas aí, ela me mostrando ali, entendeu, que tem espaço... Ia ser fofo, ia ser legal, entendeu? E eu ia conseguir me visualizar morando lá. Porque é muito... Especialmente quem vem de casa dos pais, eu tô falando da minha geração. Tá saindo da casa dos pais, que normalmente é uma casa maior. Pra ir morar numa casa muito pequena, você fala, não vai caber. Não vai caber. Minha vida não vai caber aqui. Acontece. É raro, mas acontece sempre. Especialmente mulher, tá? Eu tenho muita coisa. Não, design de... Tem que começar a empregar o desapego. Não, a gente não vai entrar aí. A gente não vai entrar nisso. Não, mas não dá. A mulher precisa de muita coisa. É, e aí lógico. o design de interiores, ele traz 1000 soluções Sim. pra começar, pra colocar tudo lá dentro. Por exemplo, a verticalização do mobiliário, geralmente as pessoas não sabem fazer, que é colocar as coisas pra cima. Sabe? Usar do piso até o teto. Geralmente as pessoas só sabem usar o piso. Que é colocar um guarda-roupa, aí fica sobrando um espação. Uhum. E é uma cama, um criado mudo, e a gente não, a gente trabalha 100%, todos os espaços. A gente mas eu cria vejo como- novos espaços. Eu vejo super como uma força-tarefa. Sabe quando você vai, sei lá, no cabeleireiro que você quer sair bonita e vem o cabeleireiro, aí vem a manicure, vem a pedicure. Exato. Se vem uma galera assim, ó, parece pequeno, mas ó, Flávia, fala aí como é que dá pra gente melhorar. E você fala, pô, tem um baú embaixo da cama, dá pra puxar um negócio de baixo. O sofá, ele pode ficar retraído, mas se você quiser assistir um filme, dá pra puxar. E aí ele não vai interferir o caminho, sei lá, né, a passagem. Exatamente. Isso é show, porque aí eu consigo visualizar. Exato. Ajuda na venda, entendeu? Exato. Sim. O corretor de imóveis e o design de interiores, um depende do outro. Porque o design de interiores sem o imóvel não consegue trabalhar. E o corretor com imóvel feio, caído, ele fica séculos pra vender, até que venha Com alguém certeza. que tenha a possibilidade de visualizar e comprar. Então, assim, um imóvel bem decorado, ele vende muito mais rápido, ele aluga muito mais rápido. Eu consigo vender mais caro também. Com E você certeza. consegue também vender mais caro, exato. Com certeza. Muito mais caro, assim. Tem imóvel, por exemplo, leilão hoje, que tá super em alta. E tem gente ganhando 100 mil em cima de um imóvel de leilão, 150 mil. É mesmo? Sério, só porque redecorou. Olha que bizarro, né? É só dar um tapa. Você tem Exatamente. solução, Anny. Bate aqui. É só dar um tapa. É só Às vezes redecorar. mais que um. Às vezes, mas aí depende do profissional. É. Né? Depende do profissional. E eu queria só finalizar. O que você vê de tendência pra decoração daqui pra frente? Ou pra imóveis mesmo? Eu acho que é a nossa... Não sei, pera, deixa eu pensar. Pode pensar. Tendência, tipo, visual. Pode ser visual. Ou não, pode ser Foi uma pergunta muito aberta essa. Exato! Desculpa. É que meu cérebro tava trabalhando do outro lado. Peraí, deixa eu virar a chave. Não, mas pode ser. Porque a gente falou bastante contra o arquiteto de retrofit. Sim. Que isso era uma coisa que tava rolando, enfim. Sim. E aí, pensando em imóveis pequenos, eu tava vendo que a geração Z tem uma tendência a gostar de coisas dopamina. Então, aquele maximalismo, sabe? Meu Sim. Deus, Só que não é horror. pra todo mundo. Imagino que num Não espaço é. pequeno talvez não funcione tão bem. Que horror. Eu acho que uma tendência dentro disso que você tá falando é a personalização. Uhum. Sabe assim, as pessoas querem cada vez mais um ambiente personalizado com dela, sabe? Com a vivência dela. Com as experiências dela, com o que ela gosta. Que nem você falou, maximalismo. Hoje em dia tem muito clean. Muita gente que só quer clean. Então, assim, com o Pinterest, as pessoas estão estudando mais sobre isso. Sim. Então, estão criando gostos mais profundos. Uhum. Então, assim, o meu leque de imóveis de portfólio é muito grande. Tem de todos os tipos de imóveis. Porque eu gosto de aplicar muito a personalidade do cliente, da pessoa que vai morar lá, sabe? Aham. Quando é pra residencial ou comercial, algo mais pessoal. Aham. Então, isso é uma coisa que eu tô sentindo que tá mudando muito, assim. Antes as pessoas queriam só que a gente montasse. Faz o seu design de interiores. Hoje em dia a pessoa, não, olha, eu faço isso da vida, eu faço aquilo. E eu quero que o meu imóvel remeta à minha história. Colocar diploma na parede. Sabe assim, as pessoas estão transformando o ambiente como um cartão de visita dela. Eu acho isso bem legal, hein?
O meu seria definitivamente... O seu seria boring, chatinho. Por quê? Porque seria uma parede branca. Eu imagino você uma parede branca, livros. Fim. Achei super da hora isso. Não é? Tá. Mas seria. Ah. O meu seria maximalista, várias Nossa. cores. Sim. Tudo Meu rolando, Deus, que entendeu? pesadelo. Não, Que tudo pesadelo. rolando. E isso eu colocaria também. Meus certificados lá, porque como uma boa mulher eu provo meu valor através do que de certificados. Numa parede de laço. Numa parede de laço, talvez. Tá bom. Sim, talvez. Ok. Exato. E isso é influência da rede social. É. A rede social tá mudando a forma como a gente pensa. Sim. Mas é verdade, o Pinterest é show. Foi assim que eu escolhi meu banheiro. Inclusive, pelo Pinterest. Não, sim. Mas isso que você falou é uma verdade. Eu acho que você falou do Pinterest, mas enfim. Vamos colocar a internet, né? De uma forma geral. Trouxe um leque de opções que permitiu que as pessoas se aprofundassem mais em referências que antes não chegavam para elas, né? Sim. Hoje você consegue ter acesso ao que de mais legal de mobiliário tá rolando em qualquer lugar do mundo, né? Que há 20 anos atrás você não fica sabendo. É verdade. Exatamente. Tá rolando a Feira de Milão e eu tô acompanhando tudo pela internet. É isso aí. Ó, outra pra gente colocar na nossa listinha do que É. fazer, né? Feira de Milão. Isso aí. Chique. Bom, Muito bem. eu na verdade tinha só mais uma pergunta depois pra gente encerrar. Manda bala. Qual foi seu maior perrengue alugando imóveis de curta duração? A gente gosta de casos, tem que ser tenebroso. Ai, teve vários. Qual que é o pior, assim, que você fala, meu, esse foi um perrengão mesmo. Teve. Só uma vez aconteceu isso, eu tive que pedir pra pessoa sair Eita. do imóvel. Por quê? Ela ficou entrando em outros imóveis. Como Tipo, assim? invadindo! Exato. Tipo. Como assim? Ela tava hospedada no seu imóvel. Ela tava cuidando do meu imóvel e eu tenho um imóvel que são vários um do lado do outro. E aí ela foi entrando em todos. Então ela tava hospedada em um, porém usando vários. É que assim, a gente tem um período de limpeza, né? Que é das 10 às 15. E aí a gente limpa das 10 às 15 e as portas ficam encostadas. Porque vai entrando e saindo muito rápido. E das 11 às 15. E aí o rapaz, ele chegou mais cedo, a moça da limpeza deixou ele entrar. Falou assim, olha, o seu imóvel já tá pronto, pode entrar, fica à vontade. Aí nisso ele entrou, colocou a malinha dele no dele e foi entrando nos outros. Sabe como se fosse pra escolher? Aí ela, Mentira. juro, aí ela falou assim, olha, você não pode entrar, porque isso é de minha responsabilidade, se acontecer alguma coisa, não tá, isso aqui já tá pra outras pessoas, enfim. Aí ele me ligou e falou assim, eu não gostei do meu, eu quero cancelar, eu quero ficar no outro. Eu falei assim, não, mas já tá tudo locado, tem que ficar cada um no seu. Ele falou assim, não, mas aquele lá é muito mais bonito, que não sei o quê. e Mano, ele nananã. invadiu, velho. Ele invadiu. Aí eu falei assim, olha, vamos fazer assim, eu vou entrar em contato com o Airbnb e aí eu vou pedir pra ele rescindir a sua locação, porque não tem condições. Como assim você tá me falando que você invadiu? Eu achei. E Os ele foi outros embora. imóveis. Ele teve que ir, eu pedi pro Airbnb. E assim, ele me ligou falando detalhes específicos. Tipo, eu quero aquele lá porque a cabeceira é estofada, nananana. Sabe assim, você vê que a pessoa entrou, vasculhou os imóveis. Caramba. Gente, você aí tem? Eu tenho uma história bizarra. É, faz, Aí eu peguei a gravação, mandei pro Airbnb. Eu falei assim, ó, não tem condições. Porque se ele fizer isso de novo e tiver uma pessoa... Não, com certeza. E eu vendo segurança, eu coloco assim, ó, ampla rede de segurança, com mais de não sei quantas câmeras, né? Porque as pessoas querem vir de outros lugares e saber que estão Sim. seguras. Sim. Claro, com certeza. Eu falei, não tem condição. E ele tá insistindo aqui. Eu vou ter que pedir pra ele sair. Caracas, hein? Conta o seu, conta o seu. O meu, eu era a pessoa alugando, né? Uhum, Aí, foi em Lisboa, né? Sabe, Alfama? uhum. Alfama é um bairro, pra quem não conhece. Alfama é um bairro super turístico / pitoresco em Lisboa. E lá tem uns predinhos, tipo uns predinhos bem antigos, assim, tipo 2, 3 andares, sabe? Essas coisas assim. E super íngremes, né? Então, por exemplo, eu fiquei hospedado nesse predinho em Alfama. E eu tava, obviamente, no 3º andar. E era uma escada, uma pirambeiraça, assim, ó. Aí, beleza. O apartamento em si, uma gracinha. Tipo, ótimo. E tinha uma banheira. E tinha uma banheira. Tem uma banheira, eu vou usar, né? Não podia. Não, teoricamente podia. Não tinha nenhuma restrição, orientação. Fui usar a banheira, normal, né? Tô lá usando a banheira tal. A banheira arrebentou. A banheira arrebentou. Com você dentro. Comigo dentro. A banheira arrebentou. Tá?
E era um apartamento pitiquinho, assim, antiguinho, bem antigo, né? Nossa, super antigo apartamento. E ficou, tipo, encharcado o banheiro, encharcado. E ficou encharcado num nível e tão rápido que a vizinha de cima, que era uma velha portuguesa, começou a, tipo, esmurrar a porta brigando comigo. Mas ela falava um português, assim, furioso comigo, que eu não entendia nada. E aí teve uma hora que ela tava batendo na porta, era uma porta frágil, ela arrebentou a porta. Ela arrebentou a porta de toalha, tipo, pegando minhas coisas molhadas. E aí tinha uma véia portuguesa dentro do imóvel, brigando comigo, gritando comigo, que ela ia chamar a proprietária, que ela conhecia a proprietária. Eu falei, pode chamar. Eu tô tão na roça aqui que nem você. Opa. E aí eu tive que sair do imóvel, porque obviamente eu não tinha... Então eu passei esse perrengue. Mas você pagou? Não. Ah, tá bom. Eu achei que... Mas foi um perrengue. O Poxa. seguro paga. Foi um perrengue. Nossa. Imagina você ter que lidar do tipo... Putz, o susto, né? Mó susto e tal. Aí você viu que o apartamento ficou todo encharcadão. Eu, tipo, pegando minhas coisas. Eu tinha chegado, tinha umas 2-3 horas no apartamento. Eu pegando as coisas, assim, pensando, meu Deus, o que eu vou fazer, sabe? Naquele momento. E aí corta, e aí tinha uma velha dentro da sala, brigando comigo. E você pelado? Tipo, ela invadiu a propriedade, tava de toalha. Graças a Deus, podia ser mais traumático. Ai, rolou eu isso tenho aí. 2 boas histórias. Uma delas foi em Pipa, que pegou fogo, me pegou. A vizinha, primeiro que assim, a casa, ela não tinha muro, né? Então era só aqueles arbustinhos, assim. Então a casa do lado via tudo que a gente tava fazendo. E a gente jovem, às vezes falando palavras não muito de baixo calão, enfim, essas coisas. E ela estava super incomodada e tal. Do nada começou a pegar fogo na caixa de fogo, sabe? Na caixa de fogo. Na caixa elétrica começou a pegar fogo. Eita, que Tá? perigo. A gente falou, meu Deus, foi a vizinha. Ela invadiu e tacou fogo na caixa de fogo. Na caixa elétrica. Aí beleza. A gente apagou com a água da piscina, não podia ter jogado água. Enfim, apagamos. Só que acabou a eletricidade aonde? Só na parte de cima. E eu tinha visto a casa do Airbnb e é sabido que quem vê escolhe o quarto que quiser. E eu escolhi o quarto achando que era o quê? O melhor quarto. Porém, acabou a luz só no andar de cima. Quem tava no andar de cima? Você. Eu. Em Pipa, no verão, super quente, tinha ventilador, porém não tinha o quê? Eletricidade. Aham. Que nem o quarto da E aí Dani. a gente acabou, né? A gente acabou ficando eu e a minha outra amiga sem energia, e a galera de baixo de boaça, hein? De boaça. Mas não foi a vizinha, só era muito antiga a Uma caixa pergunta. elétrica. Tinha filtro de água? Tinha filtro de água. Nem filtro de tudo água. tá perdido. tá Não, vendo? e teve uma outra casa que a Dani, que tá sentada aqui também, que alugou porque ela era muito barata, né? Ela alugou, tá? Chegamos lá, não tinha garfo, faca, não tinha fogão, Meu não Deus. tinha nada. E aí a gente achou sabe aquelas panelas elétricas que cozinha? Sei. Meu irmão sacou o quê? Uma raquete de frescobol que a gente tinha levado, botou o frango lá e começou a cozinhar o frango com a raquete de frescobol da SBP que a gente ganhou de lembrancinha. Porque era o que tinha. Do nada, eu falei, o que é isso? Era como se fosse um puxadinho, assim. A gente abriu o puxadinho, a cozinha era fora da casa. Então tinha a cozinha da casa, que não tinha nada, e a cozinha fora. Meu, foi uma felicidade, A tá? cozinha fora tinha as coisas. Tinha fogão, tinha garfo, tinha tudo. A gente Que fez era a nossa verdadeira cozinha. Sim, só que do lado de fora, você entendeu que eu nunca ia pensar? Parecia uma Sim. lavanderia. Sim. E aí tava todo mundo desacreditado. E naquele momento que a gente encontrou a cozinha, aquilo foi uma vitória. Isso foi no primeiro dia? Foi. Graças a Deus, Ainda a gente encontrou no bem. primeiro dia. A gente tava considerando. Pensou? Ah, A gente tava considerando cozinhar tudo na churrasqueira. meu Deus. Não. Pois é. Enfim. E agora, a última coisa que eu ia te falar, pra você conversar com o pessoal que te assiste, é... Que dicas você daria pra um corretor se ele quer alugar um imóvel de curta temporada? Você pode fazer uma conclusãozinha, resumir o que você falou, mas qual que seria a sua dica? Um imóvel pronto. O imóvel pronto. O imóvel tá pronto. Tá pronto. E é só ele alocar. É só ele locar, ele pode mexer lá dentro. Ah, é o sonho do corretor de imóveis. É. Porque o imóvel, ele tá pronto, ele vai locar sozinho. Não- Ele vai super locar e ele só vai ficar administrando. E se não estiver pronto? Não tiver pronto, contrata um design de interiores pra gente deixar pronto pra você ficar só administrando. Flávia Xavier, hein? Fica a dica. Não, ela fez o marketing dela, você não ela achou, fez, não? ela fez. Ela deu aquela amarrada. aquela amarrada. Deu. Faça essa conclusão. Contrate um designer de interiores. É isso. Exatamente. Porque assim, ó, o imóvel que o design de interiores trabalhou bem, que tá bem alinhado, ele vai locar muito rápido. Eu já fiz imóvel pra locação que locou em 48 horas, gente. Pô, louco, Não, bicho. isso aí é legal. Entendeu? Pra Flávia vocês entenderem a Xavier é o importância. nome da fera. E eu tenho
o reconhecimento do cliente, sabe? Imóvel locado em 48 horas depois de pronto, não sei o quê. Caramba. A gente viu imóvel que tinha lista de Espera antes de eu terminar. Já recebi dentro da obra, pessoa querendo locar. Que legal. Mas eu acho que o personalizado faz isso mesmo, né? Exato. Você Porque quando personaliza, agrada muito, né? É, Exatamente, traz muita liquidez, assim. não é qualquer E coisa. a pessoa que quer locar, ela já pensa assim, eu não quero perder meu tempo fazendo nada. É verdade. Quero Ela não entrar e viver. Exatamente, eu já trabalhei, já ganhei meu dinheiro, eu quero chegar em casa, descansar e viver. Não quero estar preocupada com chuveiro, com gás, com armário, onde vai pôr minhas roupas, eu quero chegar e já tá tudo lá. É isso Lâmpada mesmo. trocada. Então, assim, Lâmpada essa parte trocada. chata a gente faz e o corretor só fala: olha que móvel lindo! Show. Muito bem. Acho que é isso, né? É isso. Muito legal, Flávia. Obrigado pela sua participação aqui conosco. Foi super interessante, divertido. A gente pôde falar sobre a importância do filtro de água, entre outros benefícios. É importante. E foi muito legal. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, gente, o convite. Foi muito legal. Bom, gente, a gente fica por aqui com mais um episódio. Não esqueça de deixar seus comentários. O que você busca num imóvel de curta temporada? E se você não botar filtro de água, você está errado. Você deveria buscar, sim, um filtro de água. E não casa esquece. sustentável. E casa sustentável. Isso é o mínimo. Não se esqueça de deixar a curtida e de se inscrever no nosso canal. Um beijo e até a próxima.